Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Nós vamos começar um tema hoje que será finalizado domingo que vem. E você já vai entender qual é o tema. E espero que Deus, pelo seu Espírito, fale com os nossos corações. Que essa seja uma palavra viva, pessoal, que nos examine, que nos corrija, mas que nos anime também e que nos fortaleça para darmos bom fruto e entendermos melhor a nossa razão nesse mundo, nesse tempo e nessa hora. Tiago capítulo 3, versículos 1 a 11. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitíssimas coisas, ou em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A preocupação com a fala, com o uso da língua, com as palavras, aqui nesse texto que lemos, está conectada com as obras, com as ações, com o comportamento. Se você olhar o capítulo 2 de Tiago, você vai lembrar que nos versículos 14 a 26, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Coincidentemente, esse trecho nos conduz ao capítulo 3, que trata da fala ou do uso da língua.
E Tasker, um estudioso do Novo Testamento, diz exatamente assim: as palavras também são obras. Aliás, quem estuda os atos de fala sabe muito bem do que eu estou dizendo. Eles são performativos, criadores. A linguagem cria. E as palavras são obras muito relevantes, a tal ponto que Jesus declarou que as nossas palavras, por exemplo, serão a base do nosso julgamento escatológico. Você lembra lá de Mateus 12? Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. E é importante a gente lidar com um texto e um assunto como esse hoje, num tempo de tanta lacração, de tanto uso da linguagem, do verbo, da fala, e muitas vezes com aquela ideia de que fazendo isso nós cumprimos nossa tarefa. Sim, as palavras têm um peso, elas são obras num certo sentido, tanto que o que falamos pode ser base para como vamos nos encontrar com Jesus. Além disso, meus irmãos, para Tiago, o controle da língua é um indicativo da nossa religião como sendo verdadeira. No mesmo livro, capítulo 1, versículos 19 e 20, o próprio Tiago escreve: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. E a sua religião é vã. Veja que palavra forte. A sua religião é vã, é como se não tivesse conteúdo, é como se para nada servisse. Então, supõe-se uma capacidade de controle, ou certo controle, sobre a língua enquanto instrumento de cada um de nós. Mas o que é curioso aqui é por que Tiago escolheu o mestre, ou os mestres, no início dessa exortação, no versículo 1. Duas respostas são dadas em geral, porque esse assunto está vinculado a mestres, no versículo 1. A maioria dos comentaristas não acham que Tiago está preocupado apenas, ou mesmo de forma especial, com os mestres. O que esses comentaristas sugerem é que Tiago seleciona os mestres apenas como início do assunto, porque eles fornecem um ponto de partida conveniente para a advertência que toda a igreja precisa ouvir a respeito da língua. Mas há outros comentaristas, porém, que acham que a referência aos mestres estabelece a direção para a passagem como um todo, argumentando que o parágrafo seria dirigido ao problema dos líderes cristãos que usariam a língua de forma indevida. E por isso a expressão do versículo 9, bendizemos e amaldiçoamos, que dariam a entender um cenário de adoração conduzido por líderes da igreja, e também a expressão pequenas coisas controlando grandes. A pequena língua consegue controlar uma comunidade, imaginando a liderança ou os mestres tendo influência sobre a comunidade. Contudo, meus irmãos, é difícil entender que essa longa passagem tenha aplicação somente aos líderes. E o versículo 1 parece se dirigir a qualquer cristão que queira se tornar um mestre. E parece que esse é o contexto aqui. O tratamento geral aos leitores em Tiago 4, e vocês conhecem muito bem esse texto, Tiago percebe que há guerras, brigas, inimizades na comunidade. No versículo 11 de Tiago 4,
tinha gente falando mal uma da outra. Ou seja, a maneira como Tiago está encarando a sua comunidade demonstra que o problema da fala pecaminosa e crítica naquela comunidade envolvia mais do que os líderes. Além disso, os versículos 12 do capítulo 3 de Tiago, que acabamos de ler, ou os versículos 2 a 12, não parecem ter referência especial aos líderes, mas têm uma aplicação mais geral. Portanto, parece que a preocupação a respeito de pessoas com vontade de ensinar é que leva Tiago a fazer uma advertência para toda a igreja a respeito do uso da língua. Assim, nos versículos 1 e 2 que acabamos de ler, de Tiago 3, Tiago introduz a questão advertindo as pessoas que querem ser mestres sobre a dificuldade específica de se controlar a língua. Já o poder incrível da língua vai ser o tema dos versículos 3 a 6. Porque é um pequeno órgão que consegue se gabar de grandes coisas. Nos versículos 7 e 8, que veremos domingo que vem, Tiago vai falar sobre a dificuldade de se controlar o poder da língua, e nos versículos finais de 9 a 12, a língua vai revelar a natureza maligna que tem ao manifestar a duplicidade que é típica do pecado. Com ela abençoamos e com ela amaldiçoamos. E não pode ser ignorada essa manifestação. Meus irmãos, o problema da fala descontrolada é um tema frequente hoje, até entre os moralistas seculares, mas também era frequente na literatura de sabedoria judaica. Provérbios distingue, por exemplo, os hábitos de fala como identificando pessoas devotadas a Deus e piedosas. Provérbios 10, 11 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Há uma diferença. Não é um falar despropositado e sem sentido. O falar é revelador. As ilustrações usadas por Paulo nessa passagem, como o navio, o leme, o freio, o cavalo, o fogo, a fagulha, refletem essa cultura judaica, os textos de sabedoria de Provérbios, e não significam que Tiago tem de estar profundamente imerso na filosofia greco-romana, porque todas elas são do tipo que seriam amplamente conhecidas naquele tempo. A imagem de Tiago que emerge é de um judeu razoavelmente bem educado, que conhece o Antigo Testamento bem e que está familiarizado com a cultura, linguagem e literatura helênica judaica. Este é um pouco do contexto. Vejamos o versículo 1. Tiago começa desencorajando os seus líderes a se tornarem mestres. É estranha essa exortação. Os didascaloi eram proeminentes, ou mestres, eram proeminentes na vida da igreja primitiva desde o começo. O ofício de mestre era o equivalente ao de um rabi na comunidade judaica. Paulo colocou, inclusive, o dom de ensinar em uma posição destacada na lista dos dons concedidos pelo Espírito à igreja, 1 Coríntios 12, 28. O mestre, ao contrário do profeta, que transmitia para a comunidade as revelações de Deus, o mestre tinha a tarefa de expor a verdade do Evangelho com base na tradição cristã recebida. Quando nada ainda era escrito a respeito de Jesus, o mestre precisava tomar aquela tradição oral e ensiná-la à igreja. Como Paulo mesmo escreveu em 1 Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Lembrando sempre que os evangelhos foram escritos depois. Havia uma tradição oral e os mestres estavam incumbidos de preservar aquela tradição oral e de não mexer no evangelho.
O equivalente aproximado ao rabi, ou seja, esses mestres, significaria que eles, na igreja judaico-cristã primitiva, tinham prestígio. Especialmente numa sociedade em que poucas pessoas sabiam ler. E onde as classes mais baixas tinham menores oportunidades de avanço social. Então, eles eram respeitados. Parece que muitos indivíduos, então, agora no caso dessa escrita de Tiago, estavam buscando com certa ansiedade a posição de mestres sem terem qualificações morais para tanto e talvez até intelectuais. Como, por exemplo, ser apto para ensinar. Talvez mestres inadequados. Veja o versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Ou seja, talvez então mestres inadequados que estavam operando naquela comunidade eram uma causa do espírito sectário e ácido que havia lá. Das discórdias que vimos no capítulo 4, versículo 1, e da fala crítica e condenatória do capítulo 4, versículo 11, quando uns falavam dos outros. Isso parece caracterizar a comunidade. Por isso, Tiago começa falando sobre a língua como uma ilustração prática do problema que a fala descontrolada pode criar. E não é pouco problema. Meus irmãos, o que Tiago diz aqui é que os cristãos não devem ficar ansiosos em se tornar mestres, porque seremos julgados com mais rigor. Aqui Tiago revela que se considera um mestre também. Ele usa a segunda pessoa do plural, ou a terceira, nós. Ele se identifica com aqueles que está advertindo, chamando-os de meus irmãos, o que é um trato afetuoso, mas ele se entende mestre também. Ele reflete sobre sua competência. O que Tiago parece ter tido em vista aqui é que os mestres, pelo fato do ministério deles envolver fala, discurso, pregação, a parte mais difícil do corpo de ser controlada, expõe-se, por isso, a um maior risco de julgamento. Quanto mais falamos, é provável que mais incidamos em erros. O uso constante da língua por esses mestres significa que podem pecar com mais facilidade, além de poderem levar outros a se corromperem. Os mestres, por terem tanta responsabilidade quanto ao bem espiritual daqueles para quem ministram, serão examinados pelo Senhor com mais cuidado do que os outros, o texto diz isso. Basta lembrar do que Jesus disse em Lucas 12, 48, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Deus concedeu um grande dom aos mestres e confiou a eles o depósito da fé. Seria esperado do mestre uma prestação de contas cuidadosa da sua administração. Paulo reflete esse sentido de responsabilidade quando ele se dirige aos presbíteros da igreja em Éfeso e enfatiza que é fiel na sua tarefa. Atos 20, versículos 26 e 27, Paulo diz assim: estou limpo do sangue de todos, pois jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. É um tipo de palavra que todo pastor e mestre, quando ouve, treme, pela competência, responsabilidade que tem de ensinar a sua comunidade. E eu às vezes não entendo quando a gente aspira essa função por outros motivos, exatamente porque é por outros motivos, a gente não tem consciência do que está implicado nisso. E é por isso que esse texto, ele é um texto desafiador para aquele que prega, para aquele que ensina. Mas Paulo se despede dos presbíteros em Éfeso dizendo: terminei a minha função
consciência limpa. Mas vejam o texto, estou limpo do sangue de todos. É uma responsabilidade de vida sobre aquela comunidade que Paulo se sente desincumbido porque fez o que tinha que ter sido feito, ensinou todo o conselho de Deus. Se Paulo serve como um exemplo positivo, muitos dos mestres judeus da época de Jesus exibiam o outro lado da moeda. Por falta de sinceridade ou porque tinham um desejo de ganho. Jesus anunciou que receberão condenação mais severa. E você vai lembrar bem daquele que visita a viúva, faz longas orações, mas a sua intenção é colocar dinheiro no bolso. Aqueles que de nós ensinam a palavra de Deus de forma regular, precisam seguir o exemplo de Tiago aqui e aplicar a advertência desse texto a nós mesmos. Quando empreendemos a tarefa de guiar os outros na fé, meus irmãos, isso vale em outra medida para cada um de nós. Temos que ser cuidadosos para exibir o fruto dessa fé por meio de uma maneira adequada, com uma conduta que vive o que nós estamos ensinando. Nosso maior conhecimento traz consigo uma maior responsabilidade de vivermos de acordo com o que nós conhecemos. É claro que Tiago não tenta afastar pessoas que têm o chamado apropriado e o dom para serem mestres, mas ele quer nos conscientizar da seriedade do chamado e nos advertir sobre entrar no ministério com motivações não sinceras ou altivas. E essa palavra, nesse sentido, cabe a todos nós. Vejamos o versículo 2 de Tiago 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Vejam como o versículo 2 aqui explica o 1. A fala, que é algo regular na vida de um mestre, é um lugar difícil de se guardar do pecado, pela quantidade do que se fala. Veja o que Tiago diz, todos tropeçamos em muitas coisas. O que nos faz entender que nós não somos perfeitos? Claro que nós temos erros. A palavra tropeçamos no grego é ptaio, que significa cometer um erro ou pecar. Se alguém não tropeça no falar, Tiago prossegue, é um indivíduo perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Veja, as palavras têm uma forma de escapar da nossa boca antes de serem consideradas de forma cuidadosa. Muitas vezes com resultados infelizes, negativos. Os lábios do tolo, Provérbios 18 diz, entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Talvez é por isso que os textos de sabedoria nos vão dizer para falarmos menos, falarmos pouco. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca, Provérbios 18, 6 e 7, clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os lábios dele são uma armadilha para a sua alma. Filon, um judeu, escreveu assim, se acontecesse de um homem como se dedilhasse a lira, fizesse com que todas as notas do que é bom estivessem no tom, fazendo a fala harmonizar com a intenção, e a intenção com a obra, tal homem seria perfeito e de caráter harmonioso. Na verdade, meus irmãos,
A facilidade com que a pessoa peca na fala e os resultados terríveis desse pecado são temas importantes em qualquer lugar na Bíblia, mas em especial na literatura de sabedoria judaica, mas também nas exortações morais seculares, helenistas da época. Tiago, portanto, dificilmente está dizendo algo novo aqui ao afirmar que a pessoa que não comete pecado na fala seria perfeita. A língua é tão difícil de controlar, tão dada a proferir palavra falsa, sarcástica, caluniosa, tão propensa a ficar aberta quando seria mais lucrativo ficar fechada, que a pessoa que tem controle sobre ela, com certeza, tem habilidade para dominar os outros membros do corpo, inclusive os menos incontroláveis. A palavra dominar aqui significa freio. E nos remete ao capítulo 1 de Tiago. Supõe alguém ser religioso, mas como se não refreia a sua língua? E ela prepara o versículo 3. Veja o versículo 3. Nossas palavras, meus irmãos, têm um enorme impacto sobre a nossa vida espiritual, e isso é que é difícil de acreditar. Porque o mais comum é a boca fala do que está cheio o coração, logo o falar já é consequência. Então alguém imagina, é preciso lidar com o coração, porque o falar só é a explicitação daquilo que já existe, então é preciso tratar o que já existe. Mas incrivelmente Tiago nos vai dizer que o falar consegue piorar a situação. Você lembra de 1 Coríntios 15, 33? As más conversações corrompem os bons costumes. Tem falas às vezes que você não reprova, você com elas se acostuma, cauteriza a consciência e normaliza aquilo que antes você entendia como dissonante do ponto de vista moral ou espiritual. Talvez é por isso que nós não podemos nos conformar com este século, e que a mente precisa ser transformada, e que não podemos nos acomodar, mas precisamos, conforme Efésios, reprovar as obras das trevas, sob pena de sermos assumidos ou assimilados nessa realidade sombria. Será que Tiago exagera aqui no versículo 3? Quando ele diz que o corpo inteiro pode ser dirigido pela língua? Será que ele exagera? Parece que não, tanto que ele usa várias ilustrações, no mínimo 3, para afirmar a mesma coisa. Ele quer mostrar que a língua, comparativamente pequena, tem uma influência além do seu tamanho. E por isso não pode ser menosprezada. Que sim, a boca fala do que está cheio o coração, mas a língua tem a capacidade de piorar a coisa, ainda que ela tenha aparentemente pouco poder. É só uma fala. Tiago compara, por exemplo, a língua aos freios que controlam o cavalo, versículo 3. Compara a língua ao leme que guia um grande navio. Mas ele compara a língua a uma fagulha que faz uma floresta incendiar. Imagine uma fagulha e imagine o tamanho de uma floresta. Por quê? Tiago se revela preocupado, como pastor, em se fazer claro para seus leitores e usa imagens daquele tempo, daquela época e daquela cultura. Existe uma peça de Sófocles, do século V a.C., onde um dos personagens diz assim: sei que cavalos fogosos são subjugados pelo uso de um pequeno freio. Veja bem. Cavalos fogosos são subjugados pelo uso de um pequeno freio. Pensa então na língua e no dano que ela causa. O fato de colocar freios na boca dos cavalos, o texto diz, faz com que nos obedeçam. Ou, literalmente, convence-os em nosso benefício, fazendo uma tradução literal. O resultado disso, meus irmãos, é que lhes dirigimos o corpo inteiro. É incrível isso.
Agora atenção, é provável que não seja tanto o controlar aqui que Tiago queira ilustrar, mas a direção. Quer dizer, como o freio determina a direção do cavalo, também a língua pode determinar o nosso destino, nossa caminhada, nosso futuro. Os cristãos que exercem controle cuidadoso da língua são capazes também de dirigir a sua vida. Existe algo implícito aqui neste sentido. Em prol de uma caminhada apropriada e divinamente orientada. Mas quando a língua não é controlada, por menor que ela seja, o resto do corpo provavelmente entrará em descontrole, em indisciplina, e seguirá as consequências de uma fala irresponsável. Veja o versículo 4. Aqui Tiago contrasta de forma mais explícita agora navios. E por quê? Porque são mencionados como grandes. E um leme é chamado aqui de pequeníssimo. Além disso, Tiago aponta que o leme controla o navio imenso ou grande em meio a fortes ventos. A palavra fortes aqui é escleros, indica difícil, severo, cruel. E aplicada a ventos, essa palavra significa algo violento e duro. Mas há uma outra diferença dessa imagem aqui para a anterior, que era do cavalo e do freio. É uma referência explícita à vontade ou impulso que controla o leme e, por consequência, o navio. Essa figura apresenta o piloto. Assim, o desejo orientador, que é o piloto, o meio de controlar, que é o leme, e o que é controlado, o navio, correspondem, primeiro, ao desejo humano, à língua e ao corpo. Então, o que nós encontramos nessa figura do navio é exatamente isso, uma intenção, mas além dessa intenção existe a língua que acaba ocupando esse meio de caminho e acaba definindo o futuro do corpo. A imagem do pequeno leme que guia um navio grande já era difundida no mundo antigo. Aristóteles mesmo contrastou o pequeno tamanho do leme, pilotado por um homem, com a massa imensa do navio que controla. E eu coloco isso para a gente ter uma compreensão de que Tiago aproveita das figuras e conceitos de seu tempo, ou da sua cultura, ou do seu público, para se fazer compreendido com essas ilustrações. É incrível como essas ilustrações foram usadas por outros autores daquela época. Tem uma passagem aqui de Philon, que eu nem vou citar, mas que vai falar exatamente desses mesmos conceitos usados naquele contexto. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Embora a palavra grega aqui para vanglória, auchel, seja encontrada apenas aqui no Novo Testamento, não é que vanglória só se encontra aqui, mas a palavra grega específica, auchel, só se encontra aqui. A ideia de vanglória é com frequência negativa no Novo Testamento, porque envolve um atrevimento arrogante diante de Deus. Aliás, ela é usada no próprio texto de Tiago 4, versículos 16 e 17, ainda que não a mesma palavra, auchel, mas vanglória. No entanto, aqui nesse texto de Tiago 3, o uso dessa palavra vanglória é mais neutro. A língua pode, com legitimidade, fazer a reivindicação de ter considerável poder.
Não há uma crítica aqui ao poder que ela tem, há uma constatação de um poder que ela tem. Como disse Phillips, a língua humana é fisicamente pequena, mas de que tremendo efeito pode se vangloriar. E é por isso que muitas vezes isso não é cuidado por nós. A imagem da fagulha e da floresta incendiada fornece uma ilustração da vanglória de grandes coisas que as pequenas coisas podem fazer. Eu às vezes falo isso num outro sentido, quando digo que pequenos tropeços lá na frente podem dar lugar a tropeços maiores. Porém, a imagem do incêndio acrescenta um fator a mais aqui. O fator da destruição. O que Tiago, então, no versículo 5, quer que nós vejamos, segunda parte do versículo 5, é como uma fagulha incendeia uma grande floresta ou um bosque. Tiago pode estar se referindo não tanto a uma floresta, que era uma característica rara da topografia do Oriente Próximo naquela época, mas a um mato, poderia dizer assim, que cobre muitas colinas em Israel e que no clima seco mediterrâneo, e quem já foi para lá sabe disso, pode facilmente virar chamas e se transformar num incêndio. Meus irmãos, um incêndio enorme e incontrolável é uma forma natural para ilustrar consequências desastrosas. Não é o que falamos quando alguém enfrenta uma briga, uma confusão na família, a gente usa essa figura de linguagem, houve um incêndio lá em casa. No mundo antigo, a propagação rápida e devastadora do fogo era usada com frequência para transmitir a ideia dos efeitos das paixões desenfreadas. Quando a pessoa não pensava, não raciocinava e seguia o seu coração, como tanto a gente ouve ainda hoje. O Antigo Testamento compara a fala de um homem sem caráter com o fogo devorador. Veja Provérbios 16, 27, exatamente isso. A pessoa sem caráter, quando fala como fogo devorador. E um escritor judeu do período intertestamentário afirma que a língua não terá ação sobre os homens piedosos, que não serão queimados em suas chamas. Veja como há coerência nas consequências de uma linguagem ou da fala mal utilizada. Ou seja, meus irmãos, não só a pequena língua, como a rédea e o leme, possui um poder fora de proporção em relação ao seu tamanho, mas também tem o potencial para trazer desastre, como a fagulha em uma floresta seca. Concluindo, o nosso falar também é uma ação, é uma obra. Não menospreze o falar. Além disso, Tiago destacou que a capacidade de controlar a fala é um indicativo de integridade da nossa fé. Embora os mestres da igreja tenham responsabilidade maior nesse sentido, cuidar da língua é um dever de todo cristão. As palavras têm uma forma de escapar da nossa boca antes de serem pensadas de forma cuidadosa, causando às vezes danos irreversíveis. Os cristãos que exercem controle da sua língua, ainda que pequenas, são capazes de dirigir a sua vida num curso apropriado e serão felizes nesse sentido. A imagem da fagulha e da floresta incendiada fornece uma ilustração da vanglória de grandes coisas, a língua se gabando de grandes feitos, que uma pequena coisa pode fazer. Como é possível que a nossa fala dirija o nosso futuro e afete as nossas ações? Há algumas semanas nós meditamos aqui
sobre o poder dos pensamentos e como eles dirigem nossas ações. Agora estamos olhando o poder do falar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ilumine, que nos perdoe e purifique os pecados, inclusive aqueles que se encontram em nossos corações, pensamentos e também no nosso falar, para que as nossas palavras não sejam, Provérbios usa a expressão, precipitadas, como pontas de espada que ferem, mas que sejam palavras sábias que curam como remédio. Provérbios 12, 18. Nós vamos seguir com esse tema no domingo que vem. Mas o que isso tudo nos leva a entender? Que nós temos falhas. Como diz o texto, tropeçamos em muitas coisas. Mas a ideia de Tiago aqui é nos prevenir, nos proteger de erros que podem ser evitados. Ou no mínimo minimizados. É um conselho de sabedoria. E pensando sobre a igreja enquanto um povo onde o Espírito habita e que mortifica toda a carnalidade, ou deveria fazê-lo, mais condições nós temos de fazer filtros, de ponderar, de se acalmar, de repensar, de proteger nossa fala, para que ela seja usada para edificação e não para destruição, para cura e não para ferir. Leve a sério isso aqui. Eu repito, um pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Não menospreze o poder da fofoca, da mentira, da calúnia. Não menospreze aquilo que sai da sua boca, mesmo que de forma que você não esperava. É um indicativo de que realmente algo não está bem, mas é também um indicativo de que é preciso ser menos impulsivo, mais sábio, mais ponderado, para não sermos colocados em prejuízo. Isso não afetar nossa vida, nossos filhos, o nosso lar. Quantas foram as vezes em que eu me deparei com essa realidade na vida dos filhos, porque os pais não sabiam ponderar, filtrar nas suas conversas, seus desafios, e tudo era muito aberto, muito transparente, muito claro, com crianças pequenas. Quantas foram as vezes em que pais mesmo fizeram uso da palavra e machucaram os seus filhos? Machucaram profundamente. Não houve uma atitude física, não houve um golpe, mas foram falas duras e incisivas, que geraram e geram feridas até o futuro. O que nós aprendemos com esse texto é que Deus nos orienta a colocar a nossa vida toda, nosso pensar e o nosso falar na presença de Deus, porque a igreja foi chamada como instrumento de justiça para a honra e glória do nosso Deus. Então baixa a tua cabeça. Senhor, nesta noite, diante da Tua palavra, nós de fato somos enquadrados e nos vemos limitados até para responder aquilo que Tu vês, aquilo que Tu enxergas e aquilo que Tu nos ensinas. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Sim, Senhor. Nós não temos sido pessoas que
Tem esse cuidado. Vivemos numa vida às vezes muito louca, muito corrida, muito impulsiva. Já machucamos pessoas e às vezes continuamos a machucar. Ao invés de gratidão, muitas vezes nossa palavra explicita murmuração, machucando, desanimando, agredindo quem está perto. Esposa, filhos, amigos, comunidade. Precisamos de ajuda, Jesus. Não queremos menosprezar o que somos capazes de fazer enquanto seres pecadores. Põe guardas em nossa boca. Dá-nos longanimidade, ponderação, equilíbrio e confiança em Ti. Que Tu possas na noite de hoje ministrar a cada coração, quando eventualmente a nossa boca não foi instrumento de louvor, até foi de maldição. Seja numa fala, seja num texto escrito. Deus, purifica o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Isso mais uma vez nos mostra como precisamos de Ti, Jesus, nosso Salvador e Redentor. Quando eventualmente nos achegamos à Tua presença, cheios de justiça própria, somos enquadrados nessa palavra. E como a boca já nos pegou de surpresa, nos iramos, xingamos, machucamos. Pedimos que na noite de hoje o Senhor nos perdoe, o Senhor nos purifique, o Senhor nos dê a humildade de reconhecer que precisamos de Ti. Abençoa os nossos irmãos aqui, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada adolescente, cada avô, que saiam de nossas bocas palavras de sabedoria, remédio verdadeiro, justiça, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia de nós, que nos livre de todo o mal. Nós te pedimos isso nessa noite, no nome de Jesus, Teu Filho.